Olá, pessoal. Então, mais uma vez, estamos aqui, para mais um estudo sobre introdução à teologia, Estamos nos preparando para entrar na teologia propriamente dita, tá? E hoje a gente vai estar trabalhando aqui o Novo Testamento, o início da igreja, A gente falou sobre o Antigo Testamento e as questões relacionadas ao Novo Testamento na ótica do Antigo Testamento. Bom, o Novo Testamento é um apanhado geral, inspirado na vida e obra de Jesus e também como os primórdios, ali o nascimento da igreja e o evangelismo pela primeira vez sendo propagado ali em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e depois confins da terra, que seria Roma, que na ocasião era a capital do Império Romano, E então essa igreja que foi estabelecida pelo próprio Jesus, sobre o qual também todo o Novo Testamento gravita em torno dele, da pessoa de Jesus. Bom, Jesus, então, ele foi o elo de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, pois nele se cumpriu toda a palavra e profecia anunciada no Antigo Testamento. Em Jesus se cumpriu todas as profecias, todos os rituais, toda a forma de culto, sacrifícios do Antigo Testamento. Então a gente vai ver que em Jesus tudo se cumpre. Então, assim como ele também agora é o protagonista do Novo Testamento, sobre o qual foi fundada a sua igreja, Então, a biografia de Jesus, a gente conhece, toda a ocasião do Natal, assim, em dezembro, as igrejas fazem cantata, fazem cultos especiais e pregam sobre o nascimento de Jesus. Então, não é novidade para ninguém, mas tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, que a infância e a adolescência de Jesus, ela é muito pouco conhecida. A gente sabe muito pouco sobre a infância de Jesus, A notícia a única notícia, que a gente tem da infância dele foi quando, aos 12 anos de idade, ele é encontrado no templo ali, ensinando, questionando ali os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas ali diante de Jesus, e ele com 12 anos estava ali. E aí seus pais, à procura dele, quando souberam que ele estava lá no templo, falaram: meu filho, por que você que não avisou e tal, A gente estava aflito te procurando. E aí Jesus, então, ele diz: poxa, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Então aquilo foi uma palavra profética, é claro, os pais dele não entenderam ainda, não haviam entendido, Então, diz o relato também, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz o seguinte: que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o crescimento, a infância de Jesus foi uma infância em que ele foi notável na infância e no seu crescimento, no seu desenvolvimento juvenil, vamos dizer assim. O problema de Jesus foi quando ele começou seu ministério, mas até lá então a gente não sabe nada assim de controvérsia, de coisas, de contrariedades, ou de nocividades contra a pessoa de Jesus. Mas quando ele se manifesta, como Jesus, o Cordeiro de Deus, ou como o Filho de Deus, como o Salvador, como alguém que traz uma nova visão sobre como se chegar a Deus, como se relacionar com Deus, então aí Jesus vai comprar uma briga feia com os saduceus, com os fariseus, com os religiosos daquela época, porque eles estavam engessados dentro de uma cultura arcaica e obsoleta, não no sentido de ser antigo, mas que eles não estavam cumprindo devidamente o papel deles. E aí Jesus, então, ele, além de denunciar tudo aquilo, ele também se colocou como aquele sobre quem os profetas falaram, Mas aí é assunto para uma outra situação. Bom, então, 18 anos mais tarde, quando Jesus completa então 30 anos de idade,
ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e depois ele é conduzido ao deserto para ser, diz a palavra, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava, como é que se diz, passar por essa prova, ou ele precisava ter esse tempo de jejum, esses 40 dias no deserto ali, para ele receber de Deus toda a orientação, suponho, né? A Bíblia não fala, mas a gente tem uma ideia, né? Porque Jesus ia começar um ministério muito profundo, e a dimensão desse ministério ia mudar o mundo todo, né? Então, e lá ele foi tentado pelo diabo, fato que você já conhece, e só então Jesus iniciou seu ministério. Então Jesus ele não começou nada sem antes ser batizado por João, né? E é emblemático também que João, né, o João Batista, tenha sido o batizador de Jesus, mas foi assim, inclusive até João não entendeu, né? E a gente também fica, poxa, mas Jesus não tinha pecado nenhum, por que ele se submeteu ao batismo? E o próprio João, ele diz para Jesus, eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus fala, não, mas tem que ser assim para que se cumpra toda a justiça. Então, era imprescindível que Jesus se submetesse ao batismo de João, até mesmo para dar legitimidade humana para o seu ministério. Bom, mas a coisa mais impressionante na pessoa de Jesus, além dos milagres que ele fez, é claro, as pessoas que ele curou e tudo, mas os ensinamentos de Jesus sobrepujava qualquer outro tipo de ensinamento. E o mais profundo nisso tudo é que Jesus, ele vivia o que pregava. Ele não era que nem os fariseus que atavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmo nem com um dedo queriam removê-los. Foi palavras do próprio Jesus, né? Mas Jesus não, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele viveu o que pregou, e é por isso que a palavra dele teve tanto peso, né, e tanto significado, porque era a palavra de um homem que cumpria o que prometia e vivia o que pregava, né? Vivia o que ele dizia. Mas o seu caráter, né, além dos fatos sobrenaturais, então, que envolveram a sua vida e o seu ministério, o seu principal legado foi justamente o caráter, né, a personalidade de Jesus. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele era completo, né, e ele era tão nobre, tão santo. Jesus foi perfeito. E um exemplo que deveria ser seguido ao longo das gerações pela sua igreja, até Jesus voltar, até que ele voltasse, né? Então Jesus, além dele ser o nosso substituto na condenação eterna, ele foi também um exemplo de vida que a gente deveria ter. Mas o fato, amados, é que o mundo não estava preparado para tanta santidade. O mundo não estava preparado para receber Jesus, para uma revelação desse nível. E os corações dos homens estavam tão corrompidos que eles não conseguiam aceitar nem entender. Olha o que diz o texto ali em João capítulo 1. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, do 10 a 12. E assim, amado, começa a igreja, né? A gente sabe que com a morte de Jesus, com a ressurreição dele, a igreja, então, que a gente vai chamar de igreja primitiva, né, que foi ali a inauguração da igreja, que se deu inclusive no dia de Pentecostes, 50 dias exatos após a ressurreição de Jesus. Então houve ali a festa de Pentecostes. Então, enquanto estava acontecendo a festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos ali no cenáculo, cerca de 120, né? Então tinha lá os 12, fora Judas, né? Os 11 mais um, acho que foi o Matias, se eu não me engano,
que substituiu Judas, e mais cerca de 100 pessoas, 110 pessoas ali, orando, jejuando, e quando de repente veio sobre eles um vento impetuoso, e eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, tal, e ali a igreja nasceu e ninguém pôde segurá-la mais. Olha o que diz o texto em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 11, que diz assim, não, eu vou reduzir o texto, né? Não, é isso mesmo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecessem, né, ali em Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E aí, amados, essa é uma promessa, né, de que Jesus voltaria. Então aqueles anjos falavam, olha, desse mesmo dia vocês estão vendo ele subindo, ele vai voltar, né? Essa é a esperança que a igreja tem. E em Atos 2, então, vai se cumprir não só a promessa de Jesus em relação às profecias do Antigo Testamento, mas também sobre o derramar, né, do Espírito sobre toda a carne. Então aquilo que Jesus prometeu e que estão também contidas no Antigo Testamento, vai se cumprir. E aí, amados, a igreja ela vai ganhar um impulso do Espírito Santo e vai fazer com que o modo de viver dos cristãos naquela época será notório, será diferenciado. Olha lá, Atos, no capítulo 2, no 44 ao 47, que diz assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza de coração e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era assim o modo de dos nossos patriarcas da fé, do cristianismo, né? Dos pais da igreja. Bom, mas a gente sabe que o cristianismo ele nasceu no coração da Judéia, nasceu em Jerusalém, ali, e os discípulos, todos eles eram judeus. Então o evangelho deveria ser pregado primeiro, né, ali para os judeus, Judéia, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E é fato, amado, que os primeiros para os quais o evangelho então foi pregado foi justamente para os hebreus, os judeus ali, né? E assim como os próprios discípulos também eles eram hebreus. No entanto, o evangelho teve maior aceitação entre os gregos e os romanos. E a partir de onde se espalhou por toda a região, chegando à Europa, que para aquela época era já os confins da terra, né? Por causa da perseguição romana aos judeus, a gente vê que os judeus eles não disputavam de uma situação muito confortável ali no Império Romano, tanto é que eles se decepcionaram com Jesus, porque pensaram que Jesus ia resolver o problema político, o problema que eles enfrentavam ali, né, sobre o subjugo de Roma, mas Jesus não fez isso. Então, mas
muitos judeus se converteram e passaram a ser perseguidos depois pelos romanos. É claro que a igreja também passou por esse processo de perseguição que a gente vai estar falando mais tarde, né? E muitos desses judeus, eles estavam enfraquecendo-se na fé devido às perseguições, devido a muita contrariedade que estava acontecendo, e eles estavam abandonando a fé. E aí, então, a epístola aos Hebreus vai se tornar uma fonte de esclarecimento, uma fonte de alívio, porque vai fazer profundas comparações da Torá, que era um livro conhecido dos hebreus, né, dos judeus crentes ali, e o Evangelho, que era a realidade de Jesus em cumprimento a todas as profecias do Antigo Testamento. Então a gente vai ver que o livro de Hebreus, ele teve uma importância muito profunda para os hebreus, os crentes judeus ali da Judéia, e hoje para nós também, porque à luz do livro de Hebreus a gente pode entender melhor a Torá. E os judeus, eles, à luz da Torá, eles podiam entender melhor o cristianismo, né? O Novo Testamento. Amém? E aí, é por isso que lá no livro de Hebreus, o escritor vai dizer assim, né, em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Onde era o Santo dos Santos? Era o lugar mais sagrado da face da terra para os judeus, onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados. É onde ficava a Arca da Aliança, o Santíssimo Lugar. Então, agora, o escritor do livro de Hebreus está dizendo, temos, pois, irmãos, a intrepidez, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Já não era mais sangue de animais, não era mais sangue de cordeiro, mas agora o sangue de Jesus é agora o que vai nos redimir, nos livrar da ira de Deus, né? Que é evocada pela santidade dele. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Olha só, mais um artigo ali do templo, né? Tanto do tabernáculo de Moisés como do templo de Salomão. Aquele véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ou separava o pecador do santo, né? O homem pecador de Deus, que é santo. E agora esse véu, quando Jesus ele deu seu último suspiro ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ele continua dizendo, né? E tendo grande sacerdote, ó, outro personagem, outra figura, né, veterotestamentária, grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então isso para os hebreus e para nós também hoje, né, tem um valor muito grande, né? Uma fonte de consolo tremenda. Mas, enfim, outras epístolas foram escritas, essa não foi a primeira, né, nem a última, foi uma delas, mas a maioria das epístolas que a gente encontra aqui nas Escrituras, no Novo Testamento especialmente, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, a classificação, né? Mas primeiro vamos definir o que é uma epístola. Epístola é uma carta objetivando ensinar, instruir, aconselhar e exortar os cristãos na fé. E elas são agrupadas das seguintes formas. Existem as epístolas paulinas, ou seja, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, que existem também as epístolas gerais ou universais, que são epístolas que o Tiago escreveu, que o apóstolo Pedro escreveu, que João escreveu, que era epístola endereçadas a todas as igrejas. Já as epístolas de Paulo eram endereçadas a igrejas específicas, embora essas epístolas também alcançou todas as igrejas e todas elas nos alcançaram também nos dias de hoje, né? E tem também as epístolas pastorais, que a gente vai falar já já. Bom, o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado muito grande em manter uma fonte, um elo de ligação
entre ele e as igrejas que ele fundou. De que maneira? Escrevendo cartas e recebendo notícias das igrejas, né? Porque na maioria das vezes o apóstolo Paulo estava viajando ou estava preso, né? Por causa do evangelho. Então, ele escreveu uma carta aos romanos, ele escreveu uma carta aos coríntios, aos coríntios, né? Aos colossenses, aos tessalonicenses, duas aos Tessalonicenses, uma aos Colossenses, uma carta aos Gálatas, uma carta aos Efésios. Então, o apóstolo Paulo, ele se preocupava, né, com essas igrejas que ele havia fundado, então ele escrevia as cartas, tal. Essas cartas depois circulou por todas as demais igrejas ali e entrou depois para o cânon do Novo Testamento. Tinha outras epístolas, outras cartas também, que não entraram para o cânon do Novo Testamento, né? Porque não foram só essas cartas, na verdade, foram escritas, né? Essas foram selecionadas, né, escolhidas, indicadas pelo Espírito Santo para fazer parte do cânon do Novo Testamento, do qual a gente hoje tem um exemplar. Ok? Bom, e tem também as epístolas pastorais, ou seja, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu para pastores. Então ele escreveu 2 epístolas a Timóteo, ele escreveu uma epístola a Tito e uma a Filemão, que eram líderes da igreja. E essas epístolas remetem ao procedimento pastoral, como um líder deve agir na igreja, deve proceder nas mais diferentes situações, né? E requisitos gerais para quem almeja o episcopado. Olha o que ele escreve aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, olha só. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois, se alguém não consegue governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito é inexperiente, né, novinho na fé, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então, amados, as epístolas, de modo geral, elas visavam fortalecer os irmãos da igreja primitiva em relação às várias heresias, às provações, perseguições e até mesmo dar forças, né, para encarar o martírio. Essas cartas, mais tarde, pela orientação do Espírito Santo, elas vão fazer parte do cânon do Novo Testamento, incluindo os 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. E assim, vai servir de conforto, exortação e orientação para gerações futuras, dentre as quais hoje eu e você fazemos parte. Amém? Bom, no desenrolar ali, no desenvolver da igreja, novos hábitos, novos valores, o evangelho estava sendo pregado, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, né, e estavam circulando pelas igrejas, as igrejas então estavam crescendo, e surgiu então a necessidade de colocar em ordem, né, estabelecer uma ordem dos escritos dos apóstolos para que nada se perdesse, né, pelo tempo e tivesse então um documentário do início da igreja e razão pela qual hoje a gente tem acesso, né, a tudo isso. Então nós vamos chamar de patrística, tá? A teologia patrística e escolástica. Um nome estranho, mas você vai entender por quê. Bom, entende-se por patrística os tratados teológicos defendidos pelos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, né? Então, a primeira geração de discípulos, vamos dizer assim, os pais da igreja, que foram, inclusive, os primeiros teólogos. E o objetivo da patrística, né, dessa forma de tornar conhecido o nome de Jesus, ou de ensinar as Escrituras, tá, tem o objetivo de organizar um sistema doutrinário pautado nos evangelhos e nas epístolas, a fim de proteger a igreja contra o paganismo, proteger a igreja contra as heresias já existentes e os falsos ensinos. E
Os principais, né, personagens dessa época foram São Jerônimo, Ambrósio de Milão, Agostinho, Justino de Roma, Clemente de Alexandria, Tomás de Aquino, entre outros. Alguns desses você já deve ter ouvido falar, né? Então, quando se fala de teologia escolástica e outros nomes, são referências esses aí, que fala da teologia dos pais da igreja. A escolástica, por sua vez, ela foi um método de ensino usado para consolidar as escrituras no coração dos cristãos de uma forma organizada, né? Daí vem escolástica, vem de escola, né? Então passou a tipo assim uma organização, vamos dizer assim, né? Organizou-se em forma de escola quase parecida com o que a gente tem hoje, né? E a escolástica, então, ela surgiu, né, depois da patrística, né, veio a escolástica, que foi a evolução do método de ensino das escrituras. Alguns teólogos defendem que a escolástica representou mais um movimento do que uma escola. De qualquer modo, era o que eles tinham na época e funcionou para aquela época, né? Claro que as coisas elas vão evoluindo, vão mudando de tempos em tempos, né? Mas vamos falar agora da reforma e contra-reforma, né? Que a gente está fazendo um breve passeio assim pelo passado da igreja, mas eu sugiro que você pesquise na internet, que você leia mais, tá? Para você saber mais detalhes, até nomes mesmo que vão aparecer e outros detalhes que eu não estou mencionando aqui, porque o nosso tempo é curto. Eu só estou dando assim, tipo um tira-gosto para você, para estimular o seu apetite pelo tema, ok? Bom, a escolástica, ela teve uma grande repercussão na história da Igreja Antiga, mas aos poucos ela foi sendo maculada pelos ensinos bíblicos distorcidos, por algumas heresias que foram entrando, e com a ascensão de Constantino ao poder, cadê? Então, a sua questionável conversão, né, de Constantino, o imperador de Roma, então a igreja passou a desfrutar de relativa paz, pois cessaram as perseguições e por volta, né, mais tarde, por volta do ano 380, o imperador que o sucedeu, chamado Teodósio, então ele vai declarar o cristianismo como a religião oficial do império. Em parte isso vai ser bom, porque isso vai elevar agora, né, vai escancarar as portas, né, do evangelismo, né, a todas as nações, mas por outro lado também a igreja ela vai começar a se afastar, a se desviar do verdadeiro propósito, né? Bom, esse fato, né, do cristianismo agora ser a religião do império, porque naquela época existiam muitas religiões e as pessoas que iam se convertendo ao cristianismo, elas iam largando as suas convicções pagãs, né, as suas práticas pagãs, e iam abraçando ao cristianismo. Mas, daí a pouco, o cristianismo ele foi perdendo a sua essência e começou a se tornar uma religião estatal, uma religião distante, né, do propósito para o qual ela foi criada. É claro que houve muita politicagem nisso, houve muita manipulação da fé, como existe hoje, né? Naquela época também já existia. Bom, esse fato, então, a igreja ela sofreu uma alavancada, ela cresceu de uma maneira muito poderosa e tanto que a igreja de perseguida, ela passa a ser perseguidora, né? Eu não falei dos mártires, né, das mortes da igreja primitiva, porque eu acho que você já sabe disso, então estou pulando certas partes para a gente entrar no que realmente interessa nesse estudo, né? E a igreja, então, ela passa a ser de perseguida, ela passa a ser perseguidora. Lembra? A igreja antes era perseguida pelo Império Romano. Agora, o Império Romano é a igreja que agora passa a perseguir quem não é cristão e querer cristianizar o mundo todo. E é nisso aí que a igreja vai pecar, tá? Porque nessa de querer ganhar o mundo todo para Roma, para o catolicismo romano, que é o nome que vai receber depois, né, a igreja,
Igreja Católica, Apostólica, Romana, então vai alargar o caminho. Então, tipo assim, a igreja ela vai começar a receber também os legados do paganismo, né? Então, reza aos mortos, superstições de outras religiões vão entrando na igreja e fazendo parte aí do escopo da liturgia da igreja, né? Bom, e aí, então, a igreja passa a ser conhecida, né, nessa época como Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica quer dizer Igreja Universal. Apostólica quer dizer fundamentada nos ensinos apostólicos. E Romana, porque Roma dominava o império, daí esse nome, né? E até o dia de hoje ela tem esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Ela cresceu muito e cresceu tanto em número de adeptos como também financeiramente. E mesmo sendo em grande parte suprimida pelo catolicismo romano, a escolástica passou a ser perseguidora, comprometendo assim a pureza do evangelho, né? Ou melhor, a escolástica ela ainda, né, esquece o passou a ser perseguidor, eu li uma linha acima. Não. Mesmo sendo em grande parte suprimida pelo catolicismo romano, a escolástica ainda mantinha fortes lampejos de verdade, das verdades do evangelho, fator que mais tarde deu início aos contrapontos de Martinho Lutero, né? Por várias razões, a igreja já institucionalizada crescia, chegando a alcançar quase a totalidade do Império Romano, né? Isso antes, ou antes da ascensão do islamismo, né? Porque no século VI começa também a ter aí uma efervescência de uma nova religião, também descendente de Abraão, que é o islamismo, né? Que nasce ali no coração de Maomé, né? E que vai também concorrer, disputar com a igreja romana espaço, né, e adeptos, e aí vai ter tem muita coisa para contar sobre isso, que não vai dar tempo de contar nessa aula, né, nesse estudo, porque não é o tema do estudo, mas tem muita coisa que aconteceu aí na Idade Média, lembrando que a gente está na Idade Média aqui, né, nesse estudo. Bom, ao estudar as escrituras, Martinho Lutero, vamos lá primeiro, ele foi um poderoso instrumento de Deus para trazer de volta o legado da patrística, que já estava em decadência por causa do paganismo predominante na Igreja Romana. O papado, né, aquela hierarquia romana paralela à hierarquia política, né? E aí foi assim se estruturando. Então, Martinho Lutero ele foi um poderoso instrumento de Deus para trazer de volta o legado da patrística que já estava em decadência pelo paganismo predominante ali na Igreja de Roma. Ao estudar as Escrituras, Lutero constatou que a Igreja estava desviada e formulando 95, 96, não sei, acho que é 95, né? Teses em que a Igreja Romana estava em desacordo com as escrituras. Isso provocou um cisma na igreja, né? Alguns chamam isso de reforma da igreja, mas na verdade a igreja não foi reformada. O que aconteceu é que houve uma divisão da igreja, né? A palavra certa, na verdade, foi uma divisão, porque fundou-se então o cristianismo, o protestantismo, que é a igreja protestante que caminha agora paralela até hoje com a igreja católica, mas a igreja católica continua a mesma, né? Então não houve uma reforma na igreja católica, mas houve sim uma cisão. Já tinha havido, mais ou menos no ano 1100, no século X, se eu não me engano, ou 11, um cisma na igreja, né? Que surgiu a igreja ortodoxa e a igreja católica. A igreja católica ortodoxa que se desenvolveu lá para o lado da Grécia, para aquele lado lá, né? Mas entre os gregos e uma parte ali dos árabes, enfim. E, bom, mas a gente chama de reforma porque de certa forma foi também, né?
Assim. A reforma, então, ela causou uma histórica ruptura na igreja medieval, provocando uma reação denominada Contra-Reforma, que foi promulgada ali no Concílio de Trento, que foi realizado ali na Itália, que durou de 1545 a 1563, 18 anos esse concílio. Né? E o que eles trataram nesse concílio? Né? Então nesse concílio foram reafirmados os dogmas de fé que estavam sendo questionados pelos protestantes, como os 7 sacramentos, a autoridade papal, a salvação pelas obras, o culto aos santos e muitos outros postulados, além de reverem também certos abusos praticados em nome da igreja. Então, a contra-reforma, que foi uma atitude da Igreja Católica para impedir ou minimizar, né, as consequências desse movimento protestante que foi surgindo. Né? Mas aí ganhou dimensões estratosféricas, né, o protestantismo, e houve aquela briga, né, de católico com protestante, e realmente houve muitas mortes. A história do cristianismo ela tem um lado sombrio, né? Mas não foi por causa de Jesus, não. Jesus nunca mandou matar pelo evangelho. Ele disse que a gente ia morrer pelo evangelho, mas nunca que a gente ia poder matar, né? Jesus nunca mandou matar pelo evangelho. Bom, as pessoas interpretaram errado, né? O que Jesus queria. Bom, o objetivo, então, era conter, né? O objetivo do Contra-Reforma, conter esse movimento protestantes, e que vinha ganhando cada vez mais forças. E aí teólogos como John Wycliffe, que viveu de 1330 a 1384, John Hus, de 1369 a 1415, Martinho Lutero também, que foi o que protagonizou, né, esse movimento, a reforma, o Ulrich Zwinglio também, e também João Calvino, que foram os grandes expoentes reformistas nesse processo. É claro que eles tinham as suas divergências entre eles, mas todos eles tiveram seu papel importantíssimo nesse processo de estabelecer uma igreja mais coerente com as Escrituras, tá? E de forma como a gente tem hoje, tá? A despeito das mais variadas formas de cultuar e das mais variadas contemplações teológicas, né, e igrejas, mas, enfim, ficou melhor do que estava. Bom, no entanto, a era iluminista, era das luzes, né, que surgiu entre o século XVII e o século XVIII, trouxe um novo olhar para as realidades científicas, acadêmicas, e atingido também os postulados de fé do cristianismo. Com a ascensão do iluminismo, que é aqui agora, a gente vai repensar a vida, a gente vai repensar a ciência, agora é bem aqui a Era das Luzes, né? Eles chamam de Era das Luzes porque, de repente, como se fosse um start, e iluminou e todo mundo começou a ver as coisas à luz da razão. Então, assim, só existe aquilo que se pode ver, que se pode apalpar, que os nossos sentidos podem captar e que a nossa mente pode conceber. Então, aos poucos, Deus foi sendo deixado de lado, porque Deus não é algo que se possa provar a sua existência em laboratório, né? Então, a razão começa a se acender, né, na França inicialmente, e vai ganhando força por toda a Europa, e isso vai afetar de maneira muito séria o cristianismo, porque a fé vai ficar sendo em segundo plano, vai se ter aquela fé funcional, né? Uma fé funcional de um Deus que tem que caber dentro do meu espectro racional. Né? E a gente sabe que Deus não cabe dentro da nossa razão, né? Tudo que a gente sabe sobre Deus, a gente tem por revelação do Espírito, que é outra coisa também que não dá para explicar em termos científicos, né? Mas a gente explica pelo resultado, né? E não pelo modo empírico da questão. E aí, amados, a razão, então, ela passa à frente da fé, e a teologia bíblica vai perdendo espaço para a teologia humanista.
na qual o homem agora é o protagonista da história e não Deus. Deus é um coadjuvante, como eu falei. A fé ela passa a ser uma fé funcional, enquanto a teologia ela começa a ser mais racional, no sentido assim, de que muitas coisas que estão escritas na Bíblia é impossível. Então não dá para crer que Jesus nasceu de uma virgem, não dá para crer que Jesus ressuscitou. Eu posso até admitir que Jesus existiu, que ele foi um grande guerreiro, alguém que revolucionou, que mudou a história. Colocar ele ao lado de Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi ele fez história. Ele conseguiu a libertação lá da Índia sem guerra, né? Apesar que morreram muita gente e tudo, mas ele conseguiu uma proeza. Só que ele morreu, o sepulcro dele está lá até hoje. Mas Jesus ressuscitou. Só que a razão não permite você entender a ressurreição de alguém que está morto. Transformar água em vinho, nossa, é possível que Jesus ele tenha dinheiro, né? Foi lá, pediu para Judas, Judas me arruma uma grana aí para a gente comprar mais vinho, porque eu... Então, e aí a gente vai ver que a razão ela vai começar a explicar a Bíblia, né, do ponto de vista humano, antropológico. E a gente sabe que a Bíblia é um livro de milagres, é um livro que a gente o entende pela fé. Né? Por exemplo, não dá para você entender, Jesus andou sobre o mar. Como que pode? Desafiou a lei da gravidade. Então, aquele que criou a lei, ele pode desafiar a lei. Foi ele que criou a lei da gravidade, então ele pode né, desafiar a lei da gravidade. Então, para o ser humano, para um iluminista, né, ou um teólogo do iluminismo, era inconcebível. Então, alguns milagres, né, citados na Bíblia. Então, ele admitiria uma fé em Deus, uma fé em Jesus, só que ele ponderava muito sobre a questão dos milagres. E a gente vê algumas teologias hoje caminhando, trafegando nessa mesma linha, tá? Então, estou dizendo isso para a gente ver aqui, que a gente, por exemplo, entender algumas teologias atuais, que a gente vai falar sobre elas no nosso próximo estudo, né? E cadê onde é que eu estou aqui? Bom, era isso. Aí vai surgir, né, a teologia dogmática, abrindo um parênteses aqui, depois a gente vai falar mais sobre essa do iluminismo, né, porque é importante a gente entender a influência desse movimento iluminista na teologia, tá, dentro do bojo do cristianismo. Ok? Mas o que é teologia dogmática? Dogma vem de o quê? Um conjunto de conceitos reconhecidos por um grupo religioso sobre o qual se baseiam a fé e é tido como a revelação de Deus. Então, dogma, você sistematiza aquele conjunto de crenças. Por exemplo, desde o nascimento da igreja, a doutrina cristã vem sofrendo alterações, alterações, né, e mudanças, gerando polêmicas e opiniões diversas. Daí a necessidade de formular a doutrina cristã nos concílios, nos quais os teólogos expõem seus pontos de vista e chegam a uma conclusão, com muita oração, com opinião daqui, opinião dali, as pessoas mais experientes, com muita leitura da Bíblia, tá? Então chegam a uma conclusão. E aí vão transformar toda aquela teologia no dogma da igreja, tipo assim, como que engessar isso aí num bom sentido, né? Tem uma parte aí que faz sentido. Então, a necessidade de formular a doutrina cristã nos concílios dessa forma. O resumo do dogma do catolicismo, por exemplo, está contido ali no seu credo, que é a confissão de fé que todo bom católico deve ter, né? Ou deve conhecer, entendeu? Então, assim, por exemplo, os dogmas do catolicismo, existe o dogma sobre Deus, ou seja, o que eles pensam, o que eles reconhecem, né, sobre Deus, o dogma sobre Cristo, né, quem é Jesus Cristo,
Filho de quem? Filho de Maria e tal, né? O dogma sobre a criação, Adão e Eva foram criados por Deus, até aí, tranquilo. Sobre o ser humano, né? Quem é o ser humano? Qual a condição do ser humano em relação a Deus? Então, eles têm também esse dogma. Aí vem o dogma sobre Maria, o que já difere do postulado do protestantismo, né? O dogma também da infalibilidade do Papa, então o dogma sobre o Papa também tem isso lá. Tem o dogma também sobre a Igreja e sobre os sacramentos, como o batismo, crisma, comunhão e outras coisas. E também o dogma sobre as últimas coisas, que na nossa linguagem protestante, escatologia, né? Estudo das últimas coisas. Então a gente vê que a Igreja Católica, qualquer igreja, né? Assim, qualquer igreja, ela organiza o que ela crê, né? Em forma de dogmas para estar assim, então, protegendo tudo aquilo e passando de geração em geração, até que chega alguém e discorda de tudo aquilo e vai, né? Como foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Alguns desses dogmas eles são refutados pelos protestantes, por exemplo, o dogma sobre Maria, né, sobre o Papa e também sobre a Igreja, como a Igreja é vista como a autoridade suprema em relação ao comportamento. A gente sabe que a autoridade mesmo é a Bíblia, né? A Bíblia é a autoridade em comportamento e não a Igreja. A Igreja, ela segue a Bíblia, né? Não é a Bíblia que segue a Igreja. E, enfim, é isso. No nosso próximo estudo, então, a gente vai falar sobre o cânon das Escrituras, porque já que a gente falou sobre dogmas, que são os postulados, né, o que a igreja crê, tá? E o que a igreja crê, então, ela tem que estar embasado naquilo que diz a Escritura. Mas como é que eu sei que a carta aos Romanos foi inspirado? Por que eu tenho que estudar o livro de Hebreus? Porque está na Bíblia, tá, mas quem está fazendo o que na Bíblia? Então a gente vai falar sobre, no próximo estudo, a canonicidade do Novo Testamento. E do Antigo também, porque é mais ou menos o mesmo processo. Ok? Um abraço a todos, então até o próximo estudo.